Olá, meu nome é Juliana. Moro em uma pequena cidade no estado de São Paulo e prefiro não revelar o nome. O que vou relatar aqui aconteceu com os meus avós em uma época em que eu ainda não era nascida. E eles sempre contam essa história que aconteceu há muitos anos atrás. Aqui na cidade onde eu moro, havia uma fazenda, e perto dessa fazenda tinha uma estrada onde havia uma ponte e embaixo passava um córrego. E todos os dias passava um caminhão com trabalhadores rurais. Em uma dessas vezes que aquele caminhão passou, ele tombou e caiu daquela ponte. E, infelizmente, algumas pessoas morreram. As pessoas que moravam naquela fazenda viram todo aquele acidente. Gente machucada, chorando, gritando, uns tentando ajudar os outros. Foi uma cena muito triste. Mas com o passar dos anos, aquilo acabou sendo esquecido. E muito raramente alguma pessoa lembrava daquele acidente que havia acontecido há muito tempo atrás. Após todo aquele tempo passar, aquela fazenda acabou ficando desabitada. Segundo os meus avós contam, aquelas pessoas que moravam na fazenda na época do acidente não eram os verdadeiros donos da fazenda. Eles apenas a alugavam. E após alguns anos, eles saíram de lá. Como meus avós eram pessoas que gostavam muito de trabalhar com a terra, sempre acharam que aquela fazenda era um lugar maravilhoso para se viver. E após algum tempo que aquela fazenda ficou vazia, meus avós negociaram com os donos e eles acabaram se mudando para lá. Meus avós contam que sempre ouviam choros e gritos vindo de lá. Eles tinham medo, mas como era uma fazenda razoavelmente grande, tinha muitas pessoas morando por perto. E essas pessoas às vezes diziam que escutavam esses barulhos também. Quando meus avós mudaram para lá, eles se mudaram como uma espécie de caseiros. Eles não pagavam para morar lá. Eles cuidavam das criações que tinha naquela fazenda. E naquele tempo, o meu avô ordenhava as vacas. Todos os dias, às 4 horas da manhã, ele ia para o curral. E em uma dessas madrugadas, ele estava tirando leite normalmente e viu um vulto passando perto de um dos cavalos que ele tinha montado. Meu avô notou que o cavalo havia se assustado, mas logo passou. Meu avô ficou com medo, pois sabia que havia algo de errado. Afinal, não poderia ser uma simples impressão de que ele tinha visto um vulto, pois o cavalo também ficou com um comportamento muito estranho. Meu avô tirou o leite o mais rápido que ele conseguiu e deixou tudo organizado para o caminhão ir buscar, e foi embora. Ele conhecia muito bem a fazenda, fazia aquilo todos os dias. Mas naquele dia, justo naquele dia, meu avô acabou se perdendo.
Nem ele sabe explicar como isso aconteceu. Ele não encontrava a porteira para sair do pasto com o cavalo. Ficou andando e procurando, e nada da porteira. Até que, de repente, o cavalo novamente começou a se assustar. Então, meu avô desceu e começou a puxar o cavalo pela rédea. E do nada, trombou em alguma coisa muito alta no escuro e caiu sentado. E o cavalo saiu correndo em disparado de medo. Meu avô disse que começou a ficar um pouco tonto e depois disso acordou do outro lado da cerca, com o sol já raiando. E o cavalo estava bem ao lado dele. Meu avô ficou sem entender o que tinha acontecido e também não estava acreditando no que tinha acabado de passar. Ele chegou em casa e estavam todos preocupados. Ele contou para um dos funcionários o que tinha acontecido. E o rapaz, todo assustado, disse que isso já tinha acontecido com ele também. Nunca ninguém soube ao certo como ele e o cavalo foram parar do outro lado da cerca. Já ouvi falar em muitas lendas que o que faz uma pessoa se perder na mata quando ela tem um total conhecimento do lugar é o saci ou a caipora. Mas o meu avô não viu nenhuma figura que pudesse confirmar que pudesse ser um destes dois seres. E nem mesmo se esse fenômeno tem a ver com alguma coisa daquele acidente de caminhão que aconteceu bem em frente à fazenda. Boa noite.